Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, em mais uma reflexão, mais uma mensagem no nosso trabalho, que eu considero muito importante de levar vibrações e energias para todos os nossos amigos que estão sintonizados conosco. Rádio Fraternal, estamos aqui juntos para podermos dar continuidade no nosso dia a dia, na nossa semana, e encontrarmos sim momentos de reflexão, momentos de harmonia, de termos aqui um porto seguro que nos ajude, que colabore conosco na nossa jornada, no nosso progresso pessoal. Continuando um assunto que eu considero importante, que é o sentido que damos para a vida, eu colocaria aqui um tema que eu acredito ser realmente assim muito significativo, que é como é que nós podemos ter calma e tranquilidade no enfrentamento das coisas, no enfrentamento da vida, no enfrentamento das situações que nós podemos eventualmente viver. Cada um tem um sentido para a vida, cada um tem um sentido para a existência, de acordo com a forma como vê, como entende aquilo que aprendeu no seu núcleo familiar, no seu núcleo cultural, no seu país, da forma como enxerga a vida. Até conceitos religiosos interferem nessa forma de ver, de compreender. O que é mais importante entendermos nessa nossa dinâmica enquanto seres humanos é que na nossa infância nós criamos os elementos necessários para que possamos para que possamos enfrentar as questões do nosso cotidiano, da vida. É lá onde nós criamos a nossa lente, nossas verdades, nossos conceitos e aquilo que nós acreditamos ser seguro. Então, na infância, nós aprendemos muito e com pai e com mãe, com quem cuidou de nós, independente de ser pai biológico ou não, nós aprendemos nesse núcleo que nos amparou, no momento em que chegamos aqui para a existência material. E, aliás, essa situação faz parte do nosso processo evolutivo, a forma como chegamos aqui, as pessoas com as quais nós estamos vinculados, isso tudo faz parte de um trabalho de desenvolvimento e de crescimento pessoal. E, enfim, vejam que nós tocamos em detalhes, e nesses detalhes, tudo isso realmente faz toda a diferença quando vamos compreender o sentido e significado daquilo que a gente vive. E é bem abrangente, por isso que é muito importante a nossa reflexão. Quando nós aprendemos lá atrás, na nossa infância, sobre valores, sobre aquilo que, como é que um homem como é que é uma relação, como é que uma mulher através do pai e da mãe, como é que é a relação entre as pessoas, como é a tomada de decisão, como é que enxerga o mundo, o que é certo, o que é errado. Então, tudo isso faz parte dessa dinâmica. Aprendemos e reproduzimos. Aprendemos e reproduzimos. Reproduzimos isso no cotidiano, reproduzimos isso constantemente. Isso nos dá segurança. Se tudo que estiver acontecendo fora, nas nossas relações, estiver parecido com isso, tudo dentro daquilo que eu acredito ser verdade, então, ok. Então, eu sinto seguro por conta das questões de fora. Esses são meus referenciais. Agora, quando as situações elas acabam saindo fora deste contexto que eu acredito ser seguro, as coisas podem começar a se complicar. E dependendo da pessoa, dependendo da forma como a pessoa vê determinadas situações, ela pode se sentir extremamente insegura por conta de que o mundo não está respondendo mais aquilo que ela considerava ser a realidade, aquilo que ela considerava ser o certo, o correto. Começa a mexer assim em alguns pilares importantes, começa a mexer em alguns referenciais importantes. Então, são situações que são desafiadoras, são situações que eu não tenho controle sobre o que acontece. São situações onde eu posso me sentir refém, eu posso me sentir abandonado, eu posso me sentir inseguro, eu posso me sentir
fragilizado, enfim, diminuído. Ou ao contrário também, posso me sentir seguro, posso ter muito mais tranquilidade por conta das relações que eu tenho internamente estabelecidas que me dizem respeito à questão de que aquilo lá é realmente, puxa, que ótimo que está acontecendo, ou que, puxa, nossa, que pelo amor de Deus, por que está acontecendo tal situação? É isso que realmente precisamos ter foco. O que é que acontece na vida, nas situações onde eu posso me ver refém de determinada situação, ou posso me ver assim, extremamente fragilizado perante as situações que elas acontecem. Como é que é isso para você? Então perceba-se, entenda, compreenda como é que você funciona. E a partir daí nós estabelecemos mecanismos de defesa. Nós podemos, de alguma forma, trabalhar para que tentemos, de algum jeito, controlar a situação. E aí vem os nossos grandes problemas de interação com o mundo, com a vida como é que ela é, como é que ela está acontecendo. Então, tem situações, por exemplo, que eu não consigo voltar atrás. Tomei decisões equivocadas, me equivoquei, não era para ter tomado uma decisão de sei lá, aí cada um vai pensar nas suas questões. Então, se eu tomei uma decisão que eu me equivoquei e o tempo passou, pode ser que eu não consiga reverter mais. Ok, faz parte do nosso processo também de aprendizado. E aí vem frustrações, vem mágoas, vem tristezas, vem melancolia, vem um monte de coisa. Né? Pessoas que tomaram algumas atitudes equivocadas em relação a nós mesmos, então aí vem mágoa, vem raiva, vem rancor, vem desapontamento, vem frustração, vem uma sensação de abandono, aí vem um monte de coisas, e de novo caímos nas nossas reações. Então, todas essas dinâmicas, elas dizem respeito ao nosso desafio de superação, e é justamente aí onde nós precisamos trabalhar, é justamente aí onde nós temos a nossa dinâmica. Então, quando você tem as suas atividades, que você estuda, que você lê, que você se desenvolve, você acredita numa determinada filosofia, numa determinada doutrina, você está cumprindo com o papel de abastecer teu arsenal de ações, de conhecimento, para poder enfrentar estas situações que são desafiadoras. E quem é que daqui nunca teve uma situação desafiadora? Nós teremos. Se quem não teve, vai terá em algum momento. Aí você fala, poxa vida, mas por que todos têm? Por que todos têm situações desafiadoras? Aí é que nós precisamos compreender qual é o sentido da existência material. A existência material aqui nesta nossa condição evolutiva, é uma situação onde nós chegamos aqui para expurgar muitas coisas que não servem mais em nós. Então, qual que é o foco? O foco é no espírito. Nós somos espíritos encarnados, estamos aqui num trabalho de educação, estamos aqui num trabalho de crescimento, estamos aqui num trabalho de evolução. Então, primeira coisa, ninguém nasceu aqui para pagar nada, ninguém nasceu aqui para sofrer, ninguém nasceu para isso. Mas aí vem as perguntas, mas por que eu sofro? Por que eu passo por tantas situações difíceis? E aí que entra a nossa visão, quer dizer, de cada um. Aí que entra a nossa visão, entra a forma como nós entendemos e compreendemos as coisas, como elas acontecem. E para isso existe o conhecimento, para poder dar um referencial que te ajude, elabore você a superação dessas questões. Então nós somos os espíritos que passamos pelas experiências e aqui nós vamos encontrar as grandes tarefas, lições destinadas à nossa evolução. A evolução no sentido de fazer sempre melhor de nós. Por que eu tenho que fazer sempre o melhor? Bom, aí você pode decidir. Se o que você vive está bom, está ótimo, você não precisa fazer nada. Agora, se você imagina ter progresso na tua vida, seja material, seja cultural, seja em relação ao conhecimento, seja em relação à parte física, se você quiser
se desenvolver mais, é isso que é o desenvolvimento. Então pode ser que você viva situações em relacionamentos, por exemplo, que sejam conflitantes, e você fala, poxa, eu não estou legal nessa relação que é conflituosa. Procure melhorar, esse é o desenvolvimento, esse é o crescimento. E lembrando sempre que tudo depende de você, na tua parte, na parte que te compete, não depende do outro. Então você não vai transformar ninguém, você não vai mudar ninguém. A única pessoa que você pode mudar no mundo, e olha lá, é você mesmo. E mais ninguém. Você não pode mudar marido, mulher, pai, mãe, você não pode mudar. Filhos, você não pode mudar. A não ser que a pessoa queira. Isso talvez seja muito difícil para muita gente. Isso aí realmente é um assunto delicado, que tem muita gente que não aceita. Não, mas eu vou dedicar minha vida para meu filho, para minha filha, para meu marido, para minha mulher, para meu pai, para minha mãe. E aí depois, a hora que vai perceber, não é isso que era para ter sido feito. Lógico, vamos trabalhar para colaborarmos com essas pessoas. Sim, evidente, por amor, por respeito, por compreensão, por entendimento. Mas o processo de mudança e transformação depende única e exclusivamente de cada um. Aí é que nós vamos descobrindo ao longo do tempo da jornada que os nossos equívocos, da forma como eles acontecem. Nós temos muito a trabalhar sobre nós. Então, assim, um tema que eu vejo que muita gente comenta, será que eu estou sendo testado? Eu acho que isso é um teste. Gente, meu ponto de vista, ok? Não existe teste nenhum, ninguém vai ficar com uma prancheta lá em cima ou do nosso lado, mentor, fala assim, agora vamos testar o fulana para ver se tá bom. Gente, isso para mim não faz o menor sentido, não faz nenhum sentido esse tipo de coisa, de posicionamento. Então, você testaria as pessoas que você ama? Para ver, vamos ver se essa pessoa tá boa. Então veja, um atleta ele treina para uma competição. Então ele quando ele vai para a competição, ele está desafiando a ele mesmo. E é isso que nós estamos fazendo aqui na nossa existência. Estamos desafiando a nós mesmos. O trabalho é feito para nós, para o nosso crescimento, desenvolvimento pessoal. Então o foco é sempre voltado para nós. Então, assim, nós atraímos pelo nosso campo de energia, situações, pessoas, ocorrências, tudo aquilo que acontece na nossa vida, de alguma forma funciona. Depois eu quero comentar um pouco mais sobre isso, no campo da energia. O que é que você atrai? O que é que você, de alguma forma, traz para o teu campo de vivência, teu campo de experiência? Isso é atração, é frequência, é sintonia. Ok? Isso é muito importante. Então, isso faz sentido, porque nós somos mais inconscientes do que conscientes, nós mais sonhamos do que estamos acordados, nós somos espíritos ainda numa condição de baixa consciência, nós conhecemos pouco sobre a vida, nós conhecemos pouco sobre as situações da espiritualidade, sobre a espiritualidade, conhecemos pouco. Então, assim, qual que é o sentido da vida? Do despertar, é do crescer, despertar para nós, de fazermos mais e melhor. Então, lembrando, por exemplo, que quando Jesus fala, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, e vai por aí afora, eu venci o mundo, no mundo encontrareis aflições. Então, ele já sabe, como espírito evoluído, como espírito maduro que ele sabe perfeitamente dos desafios da existência material. A espiritualidade sabe. Nós também, de alguma forma, se você teve a oportunidade de trabalhar no seu planejamento da tua reencarnação, se você pôde conhecer alguns detalhes, se os amigos espirituais vieram conversar com você sobre alguns detalhes, isso você pode encontrar nas obras de André Luiz. André Luiz fala muito deste assunto, em vários livros, Tem Missionários da Luz, mais especificamente capítulo 6, a reencarnação de Segismundo, que me vem claramente assim a referência, é um tema interessante. Pesquise um pouco sobre o assunto. Aí você vai encontrar muitos elementos dessa importância, da reencarnação, da importância de uma existência material, da importância dos nossos desafios.
Então, os desafios consolidam em nós as mudanças tão desejadas. E aí onde nós podemos dizer que o sofrimento ele faz parte da nossa ignorância. O sofrimento, as dificuldades e os problemas mostram quanto mais nós somos ignorantes, o quanto mais nós desconhecemos, o quanto mais nós precisamos evoluir e crescer em compreensão para entendermos a dinâmica da existência material. Vamos refletir sobre esses pontos extremamente importantes para o nosso processo de crescimento, desenvolvimento e agradecermos a bênção da vida por tudo que acontece, absolutamente tudo. Inclusive o momento que esteja acontecendo hoje no planeta, da pandemia, das dificuldades, dos problemas. Por que eu vou agradecer isso aí se é uma doença miserável? Olha o julgamento, doença miserável, doença desgraçada, julgamento. Isso mostra a nossa fragilidade, mostra a nossa incompreensão. Ou nós acreditamos realmente que nada acontece por acaso, então a pandemia não é por acaso, faz parte de um processo evolutivo, faz parte de um processo que vai encontrar as pessoas que passarão por essa experiência, assim como qualquer outra experiência. Isso é uma forma de ver a vida, ver a existência, né? Tive também pessoas que desencarnaram por conta da pandemia na minha família. Eu também provavelmente tenha pego o Covid lá no comecinho, enquanto não tinha teste ainda. Todos os sintomas eu tive. Então me mantive isolado, porque ninguém sabia exatamente lá o ano passado, em março mais ou menos, ninguém sabia exatamente do que se tratava, não existia o conhecimento que tem hoje. Então veja, há um ano, um pouquinho mais de um ano, olha as mudanças que aconteceram, já tem vacina, já tem uma série de conhecimentos aí evoluídos rapidamente. Então veja o recurso de ajuda, de solução, de compreensão. É isso que nós precisamos realmente termos atenção. Nada acontece por acaso, vamos entender que a nossa vida é para lá de passageira. As experiências que nós passamos aqui, elas são importantes para o nosso processo de crescimento, independente de que forma ela seja. Se você se sente inseguro, insegura, procure perceber e conhecer, trabalhar em você, busque ajuda para isso. Isso é uma situação que precisa ser respeitada, sim, mas ao mesmo tempo trabalhada por aquele que passa e que sente. Se você não fizer nada, você vai continuar nesse processo durante inúmeras experiências materiais, porque não é porque você é inseguro, insegura nesse momento, que você desencarnando, você vai se transformar na pessoa mais segura do mundo. Não é assim que funciona. Esses são os nossos desafios, e é aí que nós precisamos trabalhar. Ricardo Seixas, espero que você tenha um excelente dia nesse momento, um excelente instante nesse momento. Esteja presente consigo. Dúvidas, comentários, estamos aqui para poder atender às suas solicitações, dúvidas e aquilo que for interessante você trazer para nós. Um abraço a todos, Ricardo Seixas, e aí vai nosso endereço, www.fraternal.net.br. Um abraço e até a próxima.